Bom, verdadeiramente, ele foi um dos maiores profetas que a Bíblia já nos mostrou. Vamos ver comigo o livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30 em diante, que vai dizer assim: E então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo chegou. E ele, Elias, reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo a Israel: Teu nome será. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, na medida para a semeadura, de 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água com 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei isso a segunda, a terceira e a quarta vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu até o rego. E chegando-se a hora da oferta dos manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ou Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes voltar os seus corações para ti. Bom, falando do maior profeta que a Bíblia vai nos mostrar, falando de Elias. O interessante é que hoje há muitos profetas, principalmente no Brasil, falando de onde nós conhecemos. Vemos pessoas abrindo o celular e profetizando. Muitas vezes estão profetizando maldição na vida de quem está com a bênção e profetizando bênção na vida de quem está vivendo debaixo de maldição. Muitas vezes, por conta de maldição que estão vivendo, por causa de erros, por causa da ruindade, por um coração duro. Mas, Douglas, Deus é amor, Deus é carinho, Deus é paz. Mas muitos esquecem que Deus ainda é justiça. E que a justiça de Deus, ela pode, ao nosso entendimento, tardar, mas ela nunca vai falhar. Mas o que eu venho falar contigo hoje é sobre a história de Elias. Um homem ao qual profetizou, determinou que não haveria chuva nem orvalho, que o céu cessaria de mandar a sua chuva, segundo a tua palavra, demonstrando ele que ele tinha a certeza do Deus que ele servia. O tempo passa, Elias é perseguido. Mesmo assim, Deus continua com a sua fidelidade sobre a vida de Elias e sobre os seus caminhos, demonstrando o seu cuidado, não só pela palavra de Elias, mas por tudo quanto Elias passaram. E interessante é que muitas pessoas hoje querem se intitular profetas, mas a única coisa que quer é uma boa cadeira para se assentar. Elias vai para o ribeiro, Elias sofre, Elias chega na casa de uma viúva passando necessidade, a farinha da panela vai multiplicar. Não porque Elias é melhor ou porque Elias era o profeta preferido, mas porque Elias obedecia a palavra de Deus verdadeiramente. Elias sai de lá, ouve a voz do Senhor, se encontra com Acabe e faz novamente aí uma nova reunião. E no livro na qual nós lemos aqui, Elias vai nos mostrar que ele vai fazer prova de quem verdadeiramente é Deus para Israel. Se Deus é, na verdade, aqueles a qual estão servindo eles, se cortando, se sacrificando por coisas inúteis, ou se Deus é o Senhor de Israel, que com apenas uma oração sincera e verdadeira responde à questão do teu povo. A Bíblia nos mostra que os profetas de Baal, os profetas de Acera, totalizando ali seus 450 de um e mais 400 de outro, se totalizando um grande número de profetas. Fazem de tudo, mas nada acontece. Mas o interessante é que quando Elias chegou ao seu momento, a primeira coisa que ele vai fazer é reparar o altar. Tem muita gente se dizendo ser profeta, mas a única coisa que sabe fazer é pedir dinheiro e idolatrar pessoas, apalpar o ego e o eu das pessoas. Elias faz o contrário. Israel, nós devemos primeiramente reparar o altar de Deus. Reparando o altar, Elias vai demonstrar respeito pela palavra do Senhor. Elias vai fazer prova, demonstrando que não se precisava simplesmente da lenha, mas pode fazer a dificuldade, porque nada é difícil para o nosso Deus. A Bíblia demonstra que são jogados jarros de água, mas o interessante é que quando Elias vai orar a Deus, ele vai falar Deus de Isaque, de Abraão e Deus de Jacó, ou Deus de Israel. Manifeste hoje, glória, Deus, diante de Israel. É Elias olhando e dizendo, Deus,
eu já preparei a lenha, eu já preparei o altar, eu já arrumei a minha vida. Agora, eu preciso que manifeste a tua glória sobre mim e diante deste povo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já preparou o seu altar na presença do Senhor? Você já reparou ele das coisas erradas? Você já deu a sua manutenção sobre a tua vida antes de apontar alguém, julgar alguém ou querer tacar pedra na vida de alguém? Pense bem. Deus só respondeu à oração de Elias após o altar ser reparado, demonstrando a sua fidelidade com a sua própria palavra, que todo altar que está reparado, Deus continua com a tua presença sobre ele. Pense nisso.